Guardando só um pouquinho. Olá, gente. Tá vendo aí que o pessoal começou a entrar? Só me confirma, por favor, se estão conseguindo me ouvir tudo certinho, por favor. Então, para a gente iniciar, sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, a gente dando sequência aos estudos, né, dentro do nosso culto do lar, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico. Boa noite, Kenny, Reginaldo. Já vi que a Adriana também está aí. Com muito carinho. Hoje a gente não vai ter a companhia do Lucas, a quem a gente está acostumado, né, para esse Evangelho no Lar. Então, se alguém quiser mandar comentários, quiser entrar ao vivo, é só pedir aí que entra. Reginaldo, sua participação sempre bem-vinda. Quiser entrar ao vivo aí, é só falar, meu irmão. Para a gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso divino amigo, nosso mentor primeiro, e agradecer por essa semana. Agradecer porque Ele é nosso refrigério, por Ele ser nossa fortaleza, por ser para nós uma fonte de inspiração e segurança para sempre seguirmos. E motivados pelo seu amor, e estarmos aqui hoje em mais um Evangelho no Lar. Nesta quarta semana já dessa atividade que iniciou, agradecendo pelos frutos que ela tem dado e nos colocando agora também sob cuidado, pedindo ao nosso amado Jesus que nos coloque em tratamento, coloque a nossa família, os nossos lares em tratamento durante esse culto no lar, para que, visitados pelos seus mensageiros de luz, estejamos nós amparados, para que nossos corações achem aconchego. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Gente, nós vamos para a lição 4 do livro, então, Palavras de Vida Eterna, do Chico com o Emmanuel. É esse livro aqui, ó. Vamos lá. Amor e temor. O perfeito amor lança fora o temor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Antes da gente iniciar uma reflexão junto a Emmanuel, vamos parar então primeiramente nesse versículo. Gente, a primeira carta de João é uma carta que acredito que todo mundo que tem uma Bíblia em casa deveria ficar aí como um exercício espiritual para essa semana. Porque a primeira carta de João é uma carta que não tem um remetente. João Evangelista escreve ela, mas não direciona a ninguém. E quando eu pego esse texto para fazer minhas preces, minhas orações, eu sempre penso de João falando comigo. E é esse exercício que eu queria propor. Porque João, na primeira carta, vai mostrar sobre o amor de Deus, que é um amor leve. É um amor sem julgamento, que se entrega de toda maneira a nós. E nos convida a dar uma resposta também de amor para esse seu mandato de boa nova. De reconfigurar o mundo a partir da lei do amor, a partir da justiça que impera a justiça divina, em que há um estado de confiança da nossa parte de criatura para com Deus. E João ele vai estimulando, né, esse quesito de fé.
E ele coloca sempre, durante a primeira carta, o tema do amor. E aí a gente ainda pode confundir o amor como um amor pequeno, a gente pode entender amor ainda como o amor nesse simbolismo da sexualidade, podemos entender o amor como o simbolismo do amor fraterno, mas João vai muito mais a fundo. Ele vai num amor que a gente ainda não tem condição de dimensionar enquanto amar na mesma proporção, que é o amar de Deus por nós. Por isso que Jesus fala, né, que o nosso desafio seria amar ao próximo como a nós mesmos, e depois fala, amar como eu vos amei. Amar nessa intimidade de amor nossa para com o outro. Imagina se a gente conseguisse amar as pessoas que nos cercam com esse amor do Cristo. Vamos chegar lá. Ainda não estamos. E Emmanuel sabe disso. E aí ele escreve essa mensagem. Ele começa assim: para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. E aí Emmanuel vai mostrar para a gente que no âmbito, vamos pegar assim, familiar, o amor, para que ele seja frutuoso, ele é um amor gratuito. Quem de nós consegue responder à potência de um amor de pai e mãe para conosco, que somos filhos? A gente sempre vai estar então numa questão de dever. A gente não deve nada a eles. Mas se for para comparar, deveríamos então dever. Porque os nossos pais nos amou antes da gente entender o que era amar. Zelou por nós antes que tivéssemos dimensão de que sem esse cuidado, nossa existência terrena seria impossível. Então, se a gente entende que o amor, para ser construtivo, nas palavras de Emmanuel, não pode esperar esse salário de gratidão, é não ficar esperando a recompensa, a gratidão de algo que é gratuito e essencial. Então, é quase um convite, assim, dentro do nosso âmbito familiar, não vamos cobrar que as pessoas nos amem na mesma potência que a gente ama. Ou não vamos cobrar um amor que o outro não tem condição de dar. Mas vamos receber todo o amor que nos é direcionado. E vamos nos amar com o amor integral. E aí ele continua assim: é necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. E esse amor que Emmanuel convida para a gente render culto é esse amor que vem do alto. Porque o amor que ama sem distinção nenhuma é só o amor de Deus. A partir do momento em que nós estivermos em uma fraternidade universal e reconhecermos em todos nós esse irmão de humanidade, a gente vai conseguir amar com esse amor puro. Ainda não. Por que a gente não ama ainda? Como que a gente enxerga isso? É quando eu olho para o âmbito familiar e vejo aquela pessoa que todo dia que tem condição pisa no meu calcanhar. Vai aonde ele sabe que incomoda e cutuca. É aquela pessoa que está sempre presente, mas sempre presente também com algum questionamento ou alguma coisa para nos tirar do sério. Então, o amor perfeito a quem a gente rende culto é aquele amor que nos instiga a reconhecer o estado de fraternidade. E aí Emmanuel ainda continua assim: o imperfeito amor, procurando gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração.
Emmanuel vai escrevendo de uma forma delicada e ao mesmo tempo muito profunda. O que ele está falando? Quando a gente ama de uma maneira imperfeita, a gente projeta nas pessoas que estão ao nosso redor esse amor imperfeito. E nós vamos entrar numa cobrança do amor do outro, que na verdade mostra a falta de amor próprio. Eu, não dando conta da dimensão do quanto pouco me amo, cobro o amor do outro. Eu, não dando conta do pouco que me cuido, eu cobro o cuidado do outro. Eu, não me dando conta da falta de atenção que eu não me dedico, eu recorro à atenção do outro. E aí esse é o imperfeito amor. Porque o imperfeito amor adoece a nós que o sentimos, mas também adoece aquele em que projetamos o amor de que estamos carentes. Se a gente entende a dimensão do perfeito amor, a gente é suprido nas nossas carências, nas nossas mazelas, pelo amor perfeito do Pai. E motivados pelo amor perfeito do Pai, me entendo enquanto criatura e nutro a minha alma, preenchendo os vazios do amor que me faltou. E aí eu crio condições de estar em sintonia com as pessoas que me rodeiam, com uma fraternidade tão delicada e tão amorosa, tão simples, que vai também promover um amor que cura a mazela do outro. Então, fica uma reflexão também de como está o meu sentimento de amor para comigo e como tenho feito para suprir a falta de amor que carrego. Gente, todos nós temos essa falta de amor. A gente nunca vai ser amado como a gente espera ser amado, porque a espera de ser amado integralmente é uma carência emocional que carregamos. E aí a gente vai falar que os nossos pais não nos amaram da melhor forma, que os nossos irmãos, que os nossos amigos. E aí esse amor imperfeito é frustrante. Reginaldo está mandando assim: o imperfeito amor projeta a felicidade no outro. E aí vem a amargura da frustração sempre. É esperar do outro aquilo que me cabe. Só que eu só espero do outro quando eu não tenho consciência da minha pequenez. Que eu não tenho consciência da carência afetiva que carrego. E aí eu contento com o imperfeito amor, porque o amor perfeito eu não reconheço. Às vezes também nem me reconheço como merecedor dele. Como se Deus nos amasse por merecimento. Deus nos ama porque seu amor é infinito. Se nós fôssemos amados por merecimento, poucas pessoas nos amariam. Imagina Deus. Mas sendo Ele por misericórdia, por bondade infinita, por plenitude de qualidade, Ele nos ama de sobremaneira. E é por isso, não é porque a mãe sempre sabe o defeito do filho, nem por isso o ama menos. Eu sei o defeito dos meus amigos, os meus amigos sabem os meus, nem por isso eu amo menos eles e eles me amam menos. Então a dimensão do perfeito amor está também na intimidade que a gente coloca. E se a gente cria intimidade com Deus, se a gente cria intimidade com a espiritualidade, esse perfeito amor passa a fazer parte do nosso cotidiano. E Emmanuel continua: o perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento da alma. Que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio. Aqui nesse parágrafo, Emmanuel chama atenção para duas características do espírito encarnado. Nós. A primeira, estamos em constante progresso. Não nos cobramos ser quem não somos. Nós não somos espíritos puros. Amamos na medida que damos conta de amar. E amar sem limite para nós
é o limite da nossa encarnação. Então eu posso amar o máximo que eu dou conta na evolução que eu tenho hoje. E eu vou titubear nesse caminho, eu vou pestanejar, eu vou questionar, porque meu espírito ainda vive esse estado vibratório. Mas com o aprendizado dessa encarnação e com todos os que eu já fui acumulando ao longo das encarnações, cada vez esse amor vai se depurando e eu vou vivendo mais do amor puro do que desse amor imperfeito. E aí ele coloca que o verdadeiro amar significa entender e ajudar. Mas repara que ele sempre coloca dentro do limite que nos cabe. Não é entender tudo a ponto de virar leviano e não termos o crivo do certo e do errado, daquilo que é dever e aquilo que não é. Nós sempre somos convidados a entender o certo e errado para nós. A gente pode colocar qualquer valor em questionamento, desde que a gente queira achar uma resposta. Porque o nosso espírito vai viver das leis morais que são infinitas e são iguais para todo espírito. E aí ele continua assim, ele coloca entender e ajudar, mas não é ajudar até a forma de que eu me prejudico, ou que eu não me vejo enquanto sujeito, em que eu perco a minha identidade. Com tudo aquilo que molda a subjetividade do eu, me coloco a serviço do outro. Olha que honra, gente. Temos aí a Macaé também conosco. E aí ele coloca que abençoar e sustentar sempre os corações queridos. Gente, isso é a grande dificuldade de amar. Porque o sustentar corações queridos não é nutri-lo do alimento que por vezes falta. Porque isso é obrigação, isso é direito nosso. Mas eu quero saber como que deve ser difícil sustentar um coração querido quando o coração querido está precisando de um colo, de um abraço, de uma prece, de um escutar a partir de um silêncio que é ativo e não julgador. Essa semana, meu WhatsApp, meu Instagram, gente, é tanta gente recorrendo que eu não estou dando conta de responder. Onde foi que perdemos a capacidade de sustentar corações queridos a partir apenas do acolhimento e não do julgamento? Aonde foi que perdemos a capacidade de escutar para querer somente falar? Quando foi que a gente perdeu a capacidade de olhar nos olhos uns dos outros e entender o que os olhos revelam e não somente as palavras? E passamos a gastar muito mais tempo vendo vídeos e reels e vídeos curtos pela internet nas plataformas digitais, que são legais, gente, eu também assisto. Mas quantas vezes, olhando no olho de quem eu tenho intimidade, a pessoa me responde: nossa, Murilo, estou tão bem. E eu falo: olha, quer que eu acredite? Eu acredito. Mas você mostra o contrário. E aí a gente precisa de tomando conta desse olhar. E ele coloca no degrau de luta que ele é próprio. Ou seja, respeitando a nossa própria evolução. E no último parágrafo, Emmanuel coloca assim: para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta que te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Gente, isso para a gente é um desafio também grande, porque todo mundo almeja por liberdade. E a gente às vezes confunde a liberdade do espírito com o que tudo pode, com tudo querer. É aquela liberdade porque não existe limitação. Não é isso a liberdade do espírito.
A liberdade do espírito está na capacidade de escolha. Toda vez que eu escolho, eu exerço minha liberdade. E é por isso que eu escolho a vida que eu tenho, é por isso que eu escolho todos os dias o trabalho que eu exerço, a fé que eu professo. E todas as vezes que a minha capacidade de escolha é tolhida por alguém, ou por um sistema, ou por qualquer coisa, eu deixo de ser liberto. Por isso que a gente fala que a liberdade é tão importante para o homem. E é por isso que Paulo fala na sua carta que é para a liberdade que Cristo libertou. Porque a liberdade é natural do espírito em progresso. Então, se alguma circunstância, se a fé te tira a capacidade de escolha, é hora de repensar. Então, o que Emmanuel fala aqui? Que para a gente viver a liberdade, a gente precisa de quebrar a algema do medo. Porque o medo nos impede de ter acesso a esse amor puro, esse amor genuíno. Porque o medo, ele me retrai, ele me tolhe de ser eu mesmo. Se eu não posso ser eu mesmo, ou se eu perco a capacidade de expressar o meu eu estou vivendo o outro que me obriga, vivendo a dimensão que o outro espera de mim. E isso é um aprisionamento do espírito. E aí, quando eu não manifesto quem sou, eu não amo da maneira e na potência que tenho capacidade. E aí depois ele coloca assim, que é indispensável que a gente saiba amar com abnegação e ternura. Repara que ele não coloca amor a partir de cobrança, de postulados, de sustentações fixas. Coloca com ternura, com abnegação. Então, com acolhimento, com olhar no olho, com a não cobrança, com respeito da limitação sua e daquele que você ama. E aí ele coloca que o segundo amor é equilibrado e perfeito. Gente, amar com equilíbrio é tão desafiador. Porque amar com equilíbrio é deixar o meu amor nos 50% que me cabe daquela relação, aceitar os 50% do outro e fazer tudo para que isso se mantenha equilibrado. Senão a gente entra naqueles relacionamentos de amizade ou afetivos em que a gente quer amar pelo outro. Eu amo para nós dois. Isso não é amor que se sustenta. Isso é amor doentio. E essa falta de amor, às vezes próprio, vai manifestar na doença da alma do amar por 2, por 3. E vai dar errado. É questão de tempo. Ah, você está jogando é praga? Não, não é não. A gente pode olhar na nossa própria história. Não precisa nem de olhar na história da humanidade. A gente vai achar na nossa própria história exemplos disso. Toda vez que a gente não respeitou o nosso limite e quis esparrar e ultrapassar o limite do outro, alguma coisa que nos doeu deixou o seu registro. Então, para que a gente viva o que ele fala, né, que a gente triunfe sobre os abismos da sombra e caminhemos para os cimos da luz, que a gente reconheça em nós o amor que nos cabe, o amor que damos conta de amar e que nos deixemos também ser amado. Porque senão a gente cai naquela coisa. Eu quero exercer minha capacidade de amar e me fechar para o amor que posso e sou digno de receber. Vamos nos reconhecer como pessoas que precisamos e somos dignos de sermos amados. E aí, para a gente completar, eu fiquei pensando nesse amor em contraposição com o temor, que também Emmanuel trabalha no seu texto. Eu fiquei muito reflexivo na postura de um preto velho no terreiro. Ele teria tudo para temer a cultura do branco que ele acolhe e ama com amor puro quando incorpora no médium e atende a dor daquele que, porventura, pode ter infligido a sua dor no tempo de escravidão.
Quantos de nós que trabalhamos aí com nossos pretos velhos, nossas pretas velhas, e sabemos de algumas histórias de vidas passadas em que nós nos encontramos e nós fomos os algozes deles e eles voltam a nos amar com amor puro, reconstruindo com amor aquilo que um dia foi destruído pelo orgulho, pela vaidade, pelo amor imperfeito. Quantas vezes as nossas famílias são construídas nessa vida com espíritos que em outras encarnações a gente teve laços de desafetos, para reconstruir no amor perfeito, no convite ao amar, aquilo que o amor imperfeito e doentio deixou seu registro na alma. Então, fica pra gente esse convite. E uma reflexão que a pessoa que mais me incomoda no nosso dia a dia, e aí eu tenho as minhas, e aposto que todo mundo que vai escutar e já está escutando essa live também tem as suas, a pessoa que mais me incomoda é também aquela que mais me incomoda a amar com amor perfeito, que o meu espírito está sendo educado para chegar a amar. Aquela cultura que mais me incomoda é a cultura que me pede a tolerância para um dia passar o amor, para chegar, enfim, ao cume do amor, que é a fraternidade. Então, que a gente possa sair desse culto do Evangelho no lar, repensando a nossa postura diante da gente, da vida, do outro, em que estamos sempre nessa escola do amor. E aí, se alguém quiser deixar algum comentário, igual o Reginaldo já deixou aqui pra gente, que eu tô aqui falando. Hoje o povo tá silencioso aqui no Instagram, gente. Enfim, antes da gente então passar para nossa prece, vou pedir então para que todo mundo deixe sua água para ser fluidificada. A minha tá aqui do lado, que pra gente é uma forma de tratamento espiritual, onde a espiritualidade presente em nossos lares, nossos mentores espirituais, nos ministram o passe espiritual, fluidificam nossa água, para que nós e nossa família sejamos aí renovados por essas energias. Mestre amado, Jesus amigo, nesse momento pedimos a interferência de seus mensageiros de luz, seus mentores espirituais, aqueles que trabalham, guiados pela sua verdade. Rogamos a presença de nossos mentores espirituais e que eles nos ministrem o passe, que estabeleça nossa energia física e emocional. Atinja o nosso espírito com as energias beneméritas que favorecem sempre o nosso equilíbrio e o progresso de nossas almas. Sede conosco, Jesus, através de seus espíritos amigos, ao fluidificar essa água, para que todos nós que possamos consumi-la estejamos abençoados e tomando nela o remédio que precisamos para nos encorajar ao melhor prosseguir. Rogamos especialmente nesse momento que estejamos abertos a receber esse tratamento espiritual, que porventura tenham espíritos ainda infelizes, zombeteiros ou sofredores junto conosco, que recebam as energias que nos são irradiadas, para que também eles sejam encaminhados aos hospitais espirituais, para que tratados possam receber nosso amor, nosso pedido de perdão àqueles que couberem, mas que nós nos libertemos dos processos de amor imperfeito, para que somente o amor puro reine em nossas vidas. Agradecemos aos Espíritos que nos assistem, que nos acolhem e pedimos, fiquem conosco, nos inspirem, utilize de nosso sono para nos levar ao mais alto, para que sejamos instruídos e cuidados durante o sono de nosso corpo, mas que nossa alma esteja aberta
ao trabalho, ao aprendizado, sempre. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela companhia de mais uma quinta. Nós estarmos juntos para o culto no lar. Que na próxima semana, na mesma quinta-feira, às 9 da noite, nos reencontremos para o nosso próximo culto no lar. Uma boa noite. Fiquem com Deus.